Amém? Você sabe o valor que tem uma alma? Queridos, a palavra de Deus diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E esse é o texto que nós vamos falar hoje. O valor que tem uma alma. O valor que você tem. Amém? Você não consegue compreender o valor que você tem. Talvez você diga: pastor, eu não sou tudo isso. Eu não me acho grande coisa. Por um lado é bom a gente não se achar grande coisa mesmo, né? Porque a Bíblia também diz que nós somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Então é bom a gente não se achar. Mas por outro lado também, o Senhor nos diz que a gente tem que reconhecer o nosso valor. Eu quero que hoje você compreenda o valor que você tem. Você tem um valor inestimável. Você tem um valor que você não consegue medir. O valor que você tem não é medido pelas coisas que você possui, que você tem. Não é medido pela tua conta bancária. O valor que você tem não é medido pelos teus cursos, teus diplomas. O valor que você tem não é para a tua classe social, não é para a tua cor. O valor que você tem excede a tudo que é humano. Eu quero que você compreenda hoje que o valor que você tem está ligado a quem te fez, que é o Senhor. O valor que você tem está ligado ao preço que foi pago pela minha vida, pela tua vida, na cruz do Calvário, que é o sangue de Cristo. Se a gente compreender, se a gente sair daqui nessa noite, compreendendo isso, eu me sinto já tranquilo. Então feche teus olhos, nós vamos orar agora. Senhor amado, nós queremos falar com o Senhor e dizer: estamos abertos para ouvir a tua voz. Que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, possa estar tirando, a Deus, toda a ansiedade, todo o medo, toda a irritação, toda a raiva, tirando, ó Pai, toda a tristeza, tudo aquilo que porventura queira atrapalhar a tua palavra. E nesse momento agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, abre nossos ouvidos espirituais. Que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, possa estar trabalhando de uma forma poderosa em nossas vidas e neste culto. Que tudo, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Realmente nós fazemos a oração de João Batista. É necessário que ele cresça, o Senhor cresça, e que eu desapareça. Agora, Pai amado, nos prepara para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar aqui, eu gosto muito de historinhas também. Nós aprendemos com o Mestre Jesus, ele foi um contador de história por excelência. E na Bíblia está recheado de histórias. Então vou botar uma historinha para a gente começar o nosso culto. Havia um jovem, e esse jovem ele estava em busca de felicidade. Esse jovem estava em busca de propósito. Esse jovem estava em busca de identidade. Ele queria saber realmente qual era o valor que ele tinha, qual era a identidade que ele tinha. E ele começou a buscar os seus professores e não encontrou. Foi conversar com seus pais e não encontrou respostas. E no vilarejo onde ele morava, uma cidadezinha assim bem pequena, tinha poucas pessoas que de posse, poucas pessoas que tinham estudo. E ele foi em cada uma procurar a sua identidade, o valor que ele tinha. Mas ninguém trazia uma resposta para a ânsia dele de saber o valor que ele tinha. Aí chegou um mestre que era muito reconhecido naquela região, e aquele mestre disse: meu filho, vem cá um pouquinho, eu vou te mostrar aqui uma joia. Essa joia é muito valiosa, e eu quero que você pegue essa joia agora, leve ela lá na cidade e procure vendê-la.
E o jovem disse: está tudo bem, mas por quanto eu posso vender? Não venda por menos de 5 moedas de ouro. O jovem foi e chegou no primeiro, olha, eu posso te pagar uma moeda de prata. O segundo, 2 moedas de prata. Aí chegou num velhinho, e o velhinho ficou com pena do jovem e disse para ele: olha, posso dar 5 moedas de prata, mas muito distante das 5 moedas de ouro que o velhinho, o mestre, o sábio tinha falado. Ele ficou muito decepcionado porque esse mestre ia dar resposta para ele depois que ele vendesse a joia. Ele chegou para o mestre e disse: olha, eu não consegui vender. Eu fiquei assim muito frustrado, né? Porque eu estava com muitas expectativas, achando que eu ia vender rápido. Mas ninguém valorizou essa joia. Aí o velho mestre: tudo bem, agora você vai me prometer que independentemente de quanto a pessoa quiser pagar, vocês não vai vender essa joia. Tá tudo bem. Aonde que eu vou? Você vai no joalheiro, ou seja, um especialista em joias. Aí ele pegou e levou essa joia lá no especialista. O especialista olhou e disse: olha, essa tua joia eu poderia dar agora, nesse momento, 30 moedas de ouro. Mas se você não tiver tanta pressa, esperar mais uns 15 a 20 dias, eu posso até aumentar para 50 moedas de ouro. Ele ficou radiante porque jamais pensou que aquela joia valesse tanto. Voltou de volta com a joia para o mestre e disse: mestre, me ofereceu 30 moedas de ouro, e se eu esperasse mais um tempo, podia te pegar até 50 moedas de ouro. Eu fiquei assim, boquiaberto, porque eu não esperava que essa joia tivesse tanto valor. O mestre me falou: quando você mostra uma joia, algo que tem valor, para as pessoas que não são competentes, para as pessoas que não são especialistas, elas vão julgar por aquilo que elas estão vendo, pela aparência, mas elas não conhecem realmente o valor que tem essa joia. Agora, quando você vai num especialista que conhece, esse especialista sabe o valor que tem uma joia. Aí ele chegou para o rapaz e disse: a resposta que você estava procurando é essa. Você foi procurar resposta nos lugares errados. Você foi procurar respostas nas pessoas erradas. O único que sabe o valor que você tem é o especialista. E esse especialista foi quem criou essa joia. E o especialista é Deus. Você tem grande valor. Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37. Marcos 8, 36 e 37. Vamos ler juntos. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Eu gosto mais da outra tradução que diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que esse homem daria em troca da sua alma, em troca da sua vida? Então hoje eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Primeiro, que o preço que foi dado foi um grande e alto preço. Amém? Nós temos aqui uma cruz, e essa cruz está vazia. Isso significa que Jesus não está mais preso na cruz, mas ele um dia foi torturado, ele um dia foi esmagado, ele um dia foi violentado, um dia ele foi sacrificado, pregado na cruz. Então, se a minha vida, se a tua vida tem um preço, começa já pelo preço que foi pago na cruz do Calvário, que é o preço da morte de Jesus, o preço do sangue de Jesus.
a minha alma, a tua alma, a minha vida, a tua vida também tem um valor, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pastor, o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Significa que nós temos a semelhança moral de Deus. Significa que nós temos criatividade. Significa que nós caminhamos e trilhamos os passos que Deus fez. Então, nenhuma criatura angelical tem essa disposição, porque todos os anjos que foram criados, eles foram criados e eles não se multiplicam. O ser humano se multiplica. Então, só o poder que tem da união entre um homem e uma mulher fazer um filho, e essa descendência ser gerada e ficar, já é um milagre. Porque no âmbito celestial, os anjos não têm esse poder. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não é pouco. Eu fico imaginando Lúcifer, que quando ele caiu, foi chamado de Satanás, o diabo, ele quis ser igual a Deus. Ele quis ocupar o lugar de Deus. E ele não conseguiu. Pelo contrário, ele foi retirado dos céus. Houve uma guerra, ele foi lançado para a terra. Então, o que eu aprendo de tudo isso? Até os anjos ficaram com ciúmes. Até os anjos ficaram com inveja. Não somente por aquilo que Deus fez e pela perfeição que era o homem antes do pecado. Adão, primeiro homem, e Eva, primeira mulher. Mas também por aquilo que nós nos tornaremos ainda. Porque a Bíblia diz que a natureza geme até que nós possamos ser revestidos da glória de Deus. Até que nós tenhamos um novo nome, até que nós venhamos a ser parecidos com Deus. Pastor, o que você está dizendo? É uma palavra que eu gosto. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou na mente, no coração do homem, para aquilo que Deus ainda pretende fazer em nossas vidas. Então, por mais que a gente pense, por mais que a gente imagine, por mais que a gente sonhe, quando o Senhor voltar, a Bíblia diz que nós vamos ser transformados. Nós teremos um corpo espiritual, nós teremos novos nomes, nós não teremos imperfeições. A Bíblia diz que não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá artrite, bursite e tantas outras ites que nós temos hoje, ou seja, limitações físicas, porque nós temos um corpo espiritual. Jesus, quando ele ressuscitou, ele atravessava a parede, ele desaparecia e aparecia em outro lugar. Ou seja, as leis da física que hoje nos impedem, não impedirão mais, porque nós seremos parecidos com Deus. Então, eu não sei você, mas eu fico pensando quão bom será. Eu, quando era pequeno, eu sonhava muito em voar. E interessante porque eu não imaginava que eu voava direto, eu imaginava que corria, daqui a um pouquinho, estava voando. Dentro de mim eu tenho um desejo de voar. Eu sei que aqui nessa terra eu não vou voar, porque o homem não voa, né? Só se for de avião, aí tu pode voar. Mas quando o Senhor voltar e quando eu estiver junto com Ele, nada vai poder impedir de eu voar. Estão entendendo aqui isso? Eu não sei se você compreende isso. Existe hoje limitações físicas que impedem que nós possamos fazer muitas coisas. Mas quando nós estivermos juntos, unidos com Deus, não haverá impossível. Tudo vai ser possível. Qual é o valor que você tem? Você
tem uma alma eterna. Mateus capítulo 10, versículo 28, fala sobre isso. A nossa carne, a Bíblia diz, do pó nós viemos e ao pó nós vamos retornar. Então o nosso corpo físico, ele vai voltar para a terra. Amém? A palavra de Deus diz que carne e sangue não pode conquistar os céus. Ou seja, nós não podemos ir com o corpo físico para os céus, porque o céu é um mundo espiritual, é outra dimensão, é um outro estado. Então lá nós só podemos ir através de espírito. Precisamos ser espírito para irmos para lá. A palavra de Deus diz que quem for dirigido e guiado pelo Espírito jamais satisfará os desejos da vossa carne. Então, quando eu sou ligado com Deus em espírito, a minha alma também é ligada. O que é a alma, pastor? A alma é a sede dos meus pensamentos, é a sede dos meus sentimentos, é a sede da minha vontade, dos meus desejos. A alma, na verdade, é o meu homem interior. Quem eu sou de verdade? Isso é a alma. Então, a carne vai voltar ao pó, porque do pó nós viemos. Pastor, prova isso. Eu provo. A terra é feita de várias substâncias. Vamos pegar 4 substâncias que são básicas da terra: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A gente chama de chão. Se você for no laboratório fazer exame, o teu corpo também vai ser basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Ou seja, nós somos feitos da terra. Então, uma parte do nosso corpo é terreno, que é aquilo que nós vemos, que as pessoas veem. Então, nós temos 2 substâncias, 2 elementos básicos. Um que é terreno, que é o corpo, mas o outro é espiritual, porque a Bíblia diz que Deus soprou sobre a narina de Adão o seu fôlego de vida, e a partir dali se tornou alma vivente. Então nós temos 2 naturezas, uma da terra e uma dos céus. A da terra é a carne. O que a carne pede? Comer, beber, sexo e assim por diante. Isso faz parte da natureza terrena. Agora o que o Espírito pede? O Espírito que é Deus. O Espírito clama, grita pelo Senhor. Por quê? Porque Ele é a origem da vida, a origem de nós. Nós viemos dele. Então nós queremos voltar para Ele. Às vezes o ser humano ele quer tapar aquele buraco que todos nós temos com coisas da terra. Comer demais, beber demais, sexo demais, jogos demais, qualquer coisa que seja excesso. E não vai adiantar, porque essa sede, essa fome que nós temos são pelas coisas espirituais. Coisas que de início parece tão distante, parece tão vago, parece que não faz parte de nós. Só que a gente, depois da nossa idade, começa a provar muitas coisas e começa a ver que parece que não tem sentido, a vida não tem sentido se Deus não existir. Mas quando a gente começa a buscar Deus, a gente começa a ver que a gente se completa com Deus. Porque o vazio que nós todos temos é o vazio da presença de Deus. É o vazio da glória de Deus que preenche a nossa vida e faz com que a nossa vida tenha sentido, faz com que a nossa vida tenha propósito. Qual é o valor de uma alma? Lucas 19:10 nos fala que Jesus veio buscar a alma perdida. E a cruz, ela revela o valor de uma alma. Amém? Quando você vê uma cruz vazia, você lembra do sacrifício de Jesus. Quando você vê uma cruz, você lembra do preço que foi pago pelo Senhor. Então todos nós, um dia estávamos distantes, um dia estávamos longe,
Nós fazíamos tudo que dava na telha. A gente fazia tudo que a gente gostaria, tudo que a gente queria. Na verdade, a gente queria ser independente, na verdade, a gente era rebelde, na verdade, a gente fazia o que só que a gente queria. Mas chega um ponto da vida que a gente vê que não deu certo. Ou seja, ser independente, ser rebelde, fazer aquilo que dá na telha, por melhor que aparenta ser, também não supre as nossas necessidades. E aí nós vemos que a vida aqui nessa terra, nós não somos mais um número, um CPF, um RG, qualquer. Ou seja, um número qualquer. Não! Nós temos um grande valor. E quando a gente compreende esse valor que a gente tem, a gente começa a entender que, poxa vida, a vida, para ter sentido, não pode ser apenas vivida e morrida e tudo acabou. Ou seja, como alguns falam, nós somos apenas mais um tipo de animal. Eu não creio nisso. Eu não creio realmente nisso. Eu creio sim no valor de uma alma. Eu creio no valor de uma vida. Eu creio na importância que nós temos. E por isso que nós precisamos viver bem vivida essa vida. Essa vida, ela precisa ser vivida de tal maneira que vale a pena ser vivida. Vale a pena contar. Eu não sei vocês, mas eu já atendi muitas pessoas. E muitas pessoas, elas não deram valor para as pessoas que estavam ao seu lado. Muitas pessoas, por causa do tempo e por causa da proximidade, da intimidade, começam a banalizar o relacionamento e já não valorizam o valor da pessoa que está ao seu lado. E sabe quando que essa pessoa ela vai valorizar? Quando perde. E às vezes esse é um momento de tristeza, é um momento de dor, é um momento de sofrimento e que muitas pessoas choram bastante no velório. Por que não valorizar enquanto a pessoa está viva? Por que não valorizar no dia a dia? Por que não valorizar no cotidiano? Estão entendendo, queridos? A gente pensa que para ser feliz, a gente precisa de uma viagem para o exterior. A gente pensa que para ser feliz, a gente precisa acertar na loteria, para ser rico. Se isso fosse verdade, quantas pessoas que acertaram na loteria ficaram mais infelizes do que felizes? Porque a partir daí então, eles perderam tudo. A grande maioria perdeu tudo que recebeu. E em vez de ser um motivo de alegria, foi um motivo de tristeza. A gente tem grandes expectativas. E quando a gente não sabe trabalhar as nossas expectativas, vem grandes frustrações também. Então as nossas expectativas têm que ser alinhadas com a vontade de Deus. E as nossas expectativas têm que ser alinhadas com as leis universais. Nós vivemos num mundo caótico, aonde tem dias que nós ganhamos, tem dias que nós perdemos. E está tudo bem, faz parte da vida. Então quando a gente pensa, eu só tenho que ganhar, isso não é real. Eu sempre digo aqui, João 16:33, no mundo tereis aflições. Se vocês não decoraram, não decoram mais. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que isso significa? Uma palavra real, realista. Nós vamos ter momentos ruins, e está tudo bem, faz parte da vida. Nós vamos ter lutas, e está tudo bem, faz parte da vida. Nós vamos enfrentar desafios, e está tudo bem, faz parte da vida. Mas também teremos vitórias. Amém? Amém. E faz parte da vida. Glória a Deus. Então, quando nós tivermos derrota, não vamos ficar choramingando,
chorando as perdas. Não! Até talvez em algum momento vão ter que chorar, né? Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há um tempo para choro. Porque tem coisas que na nossa vida, quando nós perdemos, é um luto. E faz parte chorar. Mas nós não podemos viver chorando, entende? A palavra de Deus também diz que a tristeza ela vem como uma noite. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Então a tristeza, a noite, por mais longa que ela seja, ela não pode impedir o nascer do sol. Pastor, o que isso significa? Significa que depois da noite vem o dia. A noite, por mais longa que ela seja, não consegue impedir o nascer do sol. Amém? Eu vou ter momentos de tristeza, eu vou ter momentos de fracasso, eu vou ter momentos de erro, eu vou ter momento ruim. Está tudo legal. O que a palavra de Deus nos diz? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Então, queridos, eu não sei se é com vocês a mesma coisa que comigo, mas vou falar de mim. Eu aprendo mais com os meus erros do que com os meus acertos. Então, os erros são pedagógicos. Os erros me ensinam a ser uma pessoa melhor. Me ensinam a evitar cometer os mesmos erros. Por que vamos cometer os mesmos erros se nós temos erros novos para cometer? É loucura, é insanidade. Ficar sempre cometendo os mesmos erros. Vão cometer erros novos. Está tudo bem. Porque erros faz parte do ser humano. O que a palavra de Deus diz? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então todos nós caímos, todos nós erramos. E está tudo bem. Nós não somos anjos. Nós vamos errar. O que nós precisamos? Aprender com os erros. Amém? O valor de uma alma. Lucas capítulo 15 é o capítulo dos perdidos. É o capítulo onde o céu celebra a salvação e Jesus vê o indivíduo na multidão. Eu sei que às vezes você pensa assim: Deus ama o mundo, Deus veio para salvar a toda a humanidade. Sim, é uma verdade. Mas na parábola, por exemplo, das ovelhas, 100 ovelhas, Jesus não falou que o pastor foi atrás das 99. Não, as 99 estavam seguras. As 99 estavam protegidas, guardadas. E o pastor foi atrás de quem? Da ovelha perdida. Pastor, me explica, eu não entendi. Vou te explicar. O pastor, Jesus, o supremo pastor, ele vai atrás de você. Ele vai atrás de uma pessoa só. Ele se importa tanto com você que ele quer saber como é que você está realmente. Sabe que a gente faz perguntas idiotas e tem respostas idiotas. Bom dia, como é que você está? Às vezes a gente nem olha para a pessoa no olho. A gente faz isso ou fala isso só no protocolo. A gente não se preocupa realmente com a pessoa. E o homem então é pior. Nós homens somos terríveis. Nós precisamos ser mais parecidos com as mulheres nesse sentido. Ser mais observadores, sensíveis, presentes.
Então eu quero falar para vocês, quando vocês se relacionarem com alguém, olhe no olho. Verifica se realmente a pessoa, se está coerente o que ela está falando e o que ela está demonstrando no seu rosto, na sua face. Eu vou dizer para vocês, eu por muito tempo usei muitas máscaras. Mas o Senhor está me libertando, cada dia Ele está me libertando. Eu quero ser somente eu, nada mais. Eu quero que você tenha o poder para ser livre, completamente livre, acessar a tua verdadeira identidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32, João 8,36. Pastor, como é que eu posso dizer que sou livre? Você é livre quando é leve ser você. Você é livre quando você não vive em função do outro para agradar os outros. Você é livre quando você realmente pode expressar o que você pensa. E o outro não vai ficar errado. Não vai ficar mal. Como é bom quando a gente pode ser verdadeiramente a gente mesmo. Como é bom quando você tem direito de ser você. E quem vive com você ama e gosta e quer estar com você. Que triste quando tem que viver uma vida para agradar os outros. Uma vida de mentira. Uma vida com máscaras. Na época da pandemia, a gente fez uma pregação aqui, tire as máscaras. Esse tire as máscaras é, seja você, acesse a tua identidade, acesse o teu homem interior, quem você é. Tenha o direito de ser quem você é. Sabe que isso exige coragem, né? Não é fácil. Porque se você for você mesmo, algumas pessoas vão se aproximar, mas outras vão se afastar. E está tudo bem. As pessoas que vão se aproximar têm direito de se aproximar. Mas as pessoas que vão se afastar também têm direito de se afastar. A grande pergunta é, não é que se você não quer ser você mesmo, é, você está disposta a pagar o preço por isso? Pastor, o que isso tem a ver com a pregação? Tudo. O Senhor morreu por mim, por ti, por nós, por cada um de nós, para que a gente venha viver uma vida real, uma vida leve, uma vida que vale a pena ser vivida, e uma vida que você possa acessar o teu verdadeiro eu. Ser você. Não precisar fingir, não precisar mentir, não precisar se esforçar tanto para querer agradar as outras pessoas. As que te amarem de verdade vão querer ficar junto com você. As que não te amarem, paciência. Ah, pastor, mas eu vou perder pessoas. Você não vai perder pessoas. Talvez Deus te ame tanto que Ele vai favorecer que as pessoas que não devem permanecer ao teu lado tenham o direito de ir embora. Então isso não é perda. Qual o valor de uma alma? O valor de uma alma é o valor do sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Você já parou para pensar? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Vamos ver essa palavra. Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados.
mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Você sabe o que isso significa? O próprio Deus morreu por mim e por ti. O Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder infinito, pagou o preço, porque nenhum sacrifício aqui nessa terra poderia ser compatível para o resgate que nós precisávamos. Hoje, nesse momento agora, tem alguém precisando de ajuda. Agora, nesse momento, possivelmente vai ter alguém injetando cocaína, droga no seu corpo. Vai ter alguém bebendo de 1 a 51. Vai ter alguém se prostituindo. Vai ter alguém em jogos e se perdendo dia após dia. E a grande pergunta que fica é: será que essa pessoa ela pode receber ajuda nossa? Como eu posso ajudar, pastor? Orando, se preocupando, colocando diante de Deus. Mas pastor, eu mal consigo orar por mim. Será que eu consigo orar e ajudar outra pessoa? Consegue. Eu já contei essa história, mas vou contar novamente para vocês entenderem o poder da oração. Uma certa mãe, ela estava orando pelo seu filho, que tinha começado no mundo das drogas. E cada dia que passava, esse filho ficava mais preso ainda às drogas. E a mãe, desesperada, fazia jejum, orava, fazia campanha, e nada do filho voltar e sair do caminho das drogas. Um dia, em oração, essa mãe, em busca de Deus, o Espírito Santo falou para ela: começa a orar pelo filho da vizinha. E quando veio esse pensamento, veio o sentimento, essa mulher disse: não, só pode ser o diabo. O filho da vizinha é o culpado de tudo isso. O filho da vizinha é que fez com que o meu filho se perdesse nas drogas. Eu nunca vou orar por ele. Continuou em oração, e o Espírito Santo pegou novamente e falou para ela: ore pelo filho da tua vizinha. Aí ela começou a desconfiar que era Deus. E essa voz foi aumentando, até que, tudo bem, Senhor, é o Senhor mesmo, sou eu. Eu vou então orar pelo filho da vizinha. Aquele, não posso nem falar o pensamento que ela teve em relação ao filho da vizinha. Mas ela pegou e submeteu-se ao senhorio de Deus e começou a orar pelo filho da vizinha. O filho da vizinha foi tocado por Deus e aquela oração foi recebida pelo Senhor. E o filho da vizinha teve um encontro com Cristo, e o filho da vizinha foi para a igreja, e o filho da vizinha se converteu. E como ele era o líder da gangue, tinha influência sobre os outros garotos, os outros jovens, ele ganhou o filho dela para Cristo. E quando ela foi ver, o filho começou a mudar o comportamento. Já não saía de noite como saía, já não se misturava com aqueles grupos que andavam. E um dia ele disse: mãe, eu quero fazer uma surpresa para ti. Eu vou na igreja contigo, porque eu conhecia Jesus. O teu Jesus é o meu Deus agora. Estão entendendo, queridos? A gente pensa que sabe das coisas, mas quem sabe de tudo é Deus. Se ela ficasse orando só pelo filho dela, provavelmente o filho dela demoraria muito mais tempo para se converter e sair do seu mau caminho. Mas porque ela ouviu a voz de Deus e obedeceu, conseguiu ganhar o seu filho. A palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nesta noite eu quero dizer para você que você tem muito valor.
o valor de uma morte e morte de cruz. O valor de um sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E esse sangue, ele fala até hoje, através das Escrituras Sagradas. Então eu quero falar para você também que você tem alguém precioso que está ao seu lado hoje. Ou talvez alguém que não esteja aqui, mas que você pode ajudar essa pessoa. Como assim, pastor? Orando para essa pessoa. Como assim, pastor? Amando verdadeiramente essa pessoa. E como é que eu posso demonstrar amor? Se importe verdadeiramente com essa pessoa. Ouça essa pessoa. Fique atento aos olhos, ao corpo, aos gestos, à expressão corporal. Seja amigo e amiga verdadeiramente. Quando a gente se importa dessa forma, a pessoa sente. E a pessoa vê que não é só pro forma, não é só por fazer, mas é real. Tem uma expressão que diz que palavras convencem, mas uma atitude arrasta. Se você tiver amor verdadeiro e esse amor se transformar em comportamento, em atitude, essa atitude vale mais que 1000 palavras. O marido, o homem, tem que amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e por ela morreu. É um amor sacrificial. E a mulher, pastor? A mulher tem que estar ao lado do marido, tem que estar torcendo por ele, tem que respeitar ele. Pastor, e para os solteiros? Os solteiros crer e confiar que Deus tem o melhor para a vida de vocês. Você tem que confiar que Deus tem uma pessoa escolhida para cada um. Só não tenha pressa. Tudo tem seu tempo. E no seu tempo Deus vai intervir. Agora o que Deus quer? Deus quer que você seja feliz. O que Deus quer? Deus quer que você se relacione com Ele. O que Deus quer? Deus quer constituir uma grande família de filhos e filhas parecidos com Jesus. O que Deus quer? Um relacionamento profundo. O que Deus quer? Que você ouça Ele. Se você ouvir, começar a ouvir a voz de Deus, muitas coisas que estão travadas na sua vida vão ser destravadas. Se você começar a buscar a face de Deus e a sua palavra, você vai começar a ver o milagre acontecendo. Se você começar a buscar a face de Deus, curas acontecerão. Milagres acontecerão. Por quê? O nosso Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é um Deus que cura. Nosso Deus é um Deus que sara. Mas antes de qualquer coisa do físico, Ele começa na mente, mudando os nossos pensamentos, mudando os nossos sentimentos, mudando os nossos valores, mudando a nossa identidade. E quando você acessa o teu eu verdadeiro, o que Deus fez, o projeto original de Deus, o ser faz com que você faça. E o que você faz com que você tenha. Então o ser te leva para o fazer e o fazer te leva para o ter. Sabe o que acontece hoje? As pessoas querem ter, possuir. O que adianta ter e possuir se você não é? Primeiro seja, depois faça, e aí você vai possuir, porque vai ser natural, ou melhor, sobrenatural, porque a ação de Deus é superior a qualquer coisa. Qual é o valor que você tem? Não fica dizendo, eu não valho nada. Você vale muito. Mas eu não sou capaz. Deus te capacita.
Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. E a capacitação, ela é muito interessante, porque Deus, Ele nos dá de acordo com a capacidade que nós temos. Parábola dos talentos. Para um ele deu 1, para o outro deu 2, para o outro deu 5. A grande questão não é a minha capacidade, a grande questão é o quanto que eu posso fazer com o que eu já tenho. Se eu tenho 1, eu posso fazer 2. Se eu tenho 2, eu posso fazer 4. Se eu tenho 5, eu posso fazer 10. A grande questão é: eu estou preparado? Eu vou pagar o preço para isso? Essa que é a questão. Deus quer dar. A grande questão é: eu vou pagar o preço? Pastor, me explica melhor. Explico, muito fácil. Uma coisa do dia a dia. Você precisa perder peso? Ah, preciso, pastor. 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. Tá bom. Você vai se alimentar melhor. Você vai fazer exercícios. Você vai procurar uma nutricionista. Você vai procurar um médico, especialista para te ajudar nesse processo. Alguém vai te cobrar, além de você. Ah, pastor, estou pegando pesado. Não, estou falando que é real. Mas isso eu já sei. Então por que você não faz? Se você já sabe. A grande questão não é o conhecimento que a gente tem. A grande questão é a habilidade que nós temos que desenvolver e a atitude de colocar essa habilidade em prática no nosso dia a dia. A grande questão é que tem coisas que nós precisamos realmente de uma intervenção divina, de um milagre. Porque tem coisas que nós não conseguimos. E a gente é tão orgulhoso e sabe que a gente não consegue, mas a gente mente para a gente mesmo que consegue. Enquanto a gente tinha que pegar e dizer: Deus, me ajuda. Eu reconheço a minha derrota nessa área. Eu vou ser humilde e pedir ajuda para Ti. Eu vou ser humilde e procurar ajuda de pessoas que realmente possam me ajudar. Porque nessa área eu já perdi. Eu reconheço que eu perdi. Você tem essa humildade? O orgulho precede a queda. E a soberba precede a ruína. Jesus um certo dia disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O meu problema, o teu problema, o nosso problema maior não é o diabo. Não é nem o mundo, o sistema do mundo. O nosso problema é nós mesmos. Somos muito orgulhosos. A gente quer estar no comando, a gente quer estar no controle, a gente quer que todas as coisas sejam perfeitas. A gente não admite o erro. Até parece que a gente é um computador, né? Perfeito. Não, a gente é humano. A gente falha, a gente erra, mas a gente pode reconhecer o erro e voltar a fazer melhor. A gente pode aprender com nossos erros e voltar a ser um ser humano melhor. Isso é ser humano. É reconhecer que a gente erra e o outro vai errar também. O outro não vai fazer aquilo que eu quero. E está tudo bem, eu tenho que aceitar. Mas pastor, eu tenho grandes expectativas. Eu também tinha. Agora cada vez tem menos em relação às pessoas. Porque eu sei que as pessoas estão numa faixa de evolução diferente. As pessoas têm necessidades diferentes. E eu não posso exigir que ela tenha a minha mente. Não posso exigir que ela tenha os meus pensamentos e tenha um comportamento que eu espero que ela tenha. Pastor, então as pessoas vão trair você? Vão! As pessoas vão te abandonar? Vão! Mas está tudo bem. Faz parte da vida. O senhor não vai ficar triste? Vou. É difícil? É.
Mas a gente tem que aprender que a vida é assim. Mas Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos deixa. Apesar dos outros, Deus está sempre ao meu lado. E eu também falho, eu também caio, meu Deus. Estão entendendo isso? A gente não é tão bom quanto a gente gostaria de ser. A gente também fere. A gente também machuca. A gente também não compreende. A gente também não aceita. Mas a gente tem que melhorar, né, cada dia. Por isso que precisamos ser humildes. Por isso que nós temos que aprender todos os dias com o Senhor. E se nós aprendemos todos os dias com o Senhor, fica mais fácil. E a vida fica mais leve. Pega o código. Tem que ser leve. Se está pesado, alguma coisa está errada. Eu vou repetir. Se está pesado, alguma coisa está errada. Vamos para a musculação. Se você está fazendo peso e sente muito pesado, ou você pegou um peso que está além das suas forças, além da tua capacidade, ou você está fazendo um movimento errado. Se você pegar o peso compatível com o movimento correto, vai ficar leve, vai ficar bom. E com o tempo, você vai ficando mais forte. Você vai poder colocar mais peso. E é isso aí. A vida é assim. Mas se você parar, você volta lá no início. Então não pare. Continue. Apesar das pessoas, apesar das desilusões, apesar das frustrações, apesar dos abandonos, apesar das traições, apesar de tudo, não pare. O Espírito Santo vai te ajudar. O próprio Deus vai te apoiar. Você não está sozinho. Amém? Vamos de pé. Quero orar por você nesse momento. Você tem valor. Amém? Eu quero que você lembre disso antes de sair desse culto. Lembre disso depois que sair desse culto. Lembre-se disso durante a semana. Você tem muito valor. Você tem um valor que só pode ser medido pelo sangue de Cristo. Quando alguém falar que você não tem valor, entra no ouvido e sai do outro ouvido. Amém? Você tem que falar para ti todos os dias: eu sou uma joia preciosa. Eu tenho um grande valor. Mas fale com convicção. Isso não é só para se iludir, para mentir. Não. Isso é uma verdade. Amém? É isso que vai mudar você. Se você fizer isso todos os dias. Pastor, o que isso significa? Repetição. A repetição é a mãe da aprendizagem. Na neurociência, é neuroplasticidade. Ou seja, você vai formar novas conexões. Isso vai fazer com que a tua mente entenda essa verdade. Mas você precisa falar com convicção. Amém? Senhor amado, a tua palavra foi ministrada. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor, que é Deus Todo-Poderoso, possa fazer com que essa palavra faça sentido, Senhor, em nossos corações. Que essa palavra, ela possa encontrar, Senhor amado, um ninho. E possa, Pai amado, encontrar realmente um lugar seguro. E que, como uma boa semente,
possa, Senhor amado, germinar e produzir um fruto para a tua honra e para a tua glória. Que nós possamos todos os dias confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração que somos pessoas de grande valor, que o Senhor vai fazer uma obra tremenda em nossas vidas e que nós seremos abençoados, liberados para prosperar, e tudo que nós fizermos vai dar certo, tudo que nós fizermos o Senhor vai estar ao nosso lado. E quando tiver, Pai amado, um obstáculo, quando tiver uma derrota, quando cairmos, vamos nos levantar e aprender, Senhor amado, lições poderosas desses erros, e vamos fazer melhor, para honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?